Outros, por vezes, estão precisando de uma cura na alma, uma cura emocional. E existem situações que, humanamente falando, quando nós se deparamos diante delas, nos parece impossível. Impossível por quê, Eric? Porque determinadas situações que se apresentam diante de nós, determinadas coisas que a vida nos apresenta, por vezes, traz certo temor, tremor e desespero. Por quê? Porque, humanamente falando, nós não encontramos solução. Humanamente falando, parece que é algo impossível aos olhos humanos de se resolver. Mas eu fico feliz que a própria Bíblia vai narrar que tudo é possível àquele que crê. A própria Bíblia vai narrar, o próprio Deus falando para Abraão um pouco mais adiante aqui, o texto que nós lemos, que não existe nada demasiadamente impossível para que Deus não possa realizar. Abrindo um parêntese aqui nessa noite, antes da gente mergulhar aqui nesse capítulo de número 15 na história de Abraão, eu quero já alegrar o teu coração que o meu Deus, o teu Deus, que supre todas as nossas necessidades, Ele é muito maior do que essa escassez. Ele é muito maior do que essa crise que se apresentou diante de ti. Ele é muito maior do que essa necessidade. Ele é maior do que o câncer. Ele é maior do que a hérnia. Ele é maior do que o desvio na coluna. Ele é maior do que a AIDS. Ele é maior do que a tuberculose. Ele é maior do que qualquer tipo de enfermidade que possa estar assolando a tua vida. Porque Ele é grande e é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, segundo o poder que nós opera. Ele é grande, Ele é poderoso. Dito isto, o capítulo de número 15, se nós percebermos aqui o que está acontecendo, o primeiro versículo que nós lemos aqui, ele traz em sua narrativa a seguinte coisa: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olhe para cá, perceba que o que Abraão está atravessando aqui não é um momento muito diferente do meu e do teu, por vezes, em nossas vidas. Preste atenção nisso. Por quê? Porque é normal crises existenciais aparecer na nossa vida. É normal, por vezes, por mais que nós tenhamos uma palavra de Deus sobre a nossa vida, por mais que uma palavra profética, ou até mesmo o profético de Deus tenha nos alcançado, diante daquilo que nós estamos vivenciando, ou diante da turbulência, diante das adversidades, é comum, humanamente falando, a gente passar por crises existenciais. É comum a gente criar algumas interrogações na nossa cabeça. Interessante é que o texto está dizendo aqui que depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Perceba que quando Deus está se manifestando a Abraão, no capítulo de número 15, Abraão já tinha percorrido um certo caminho. Abraão já tinha caminhado uma certa etapa. Aleluia. Abraão ali agora, ele está questionando a Deus, ou por melhor dizendo, tendo uma conversa com Deus Todo-Poderoso, que por ora tinha feito promessa a Abraão de quem de fato seria o herdeiro na casa dele. Por quê?
Porque aquilo que habilitava Abraão viver promessa era filho. Aquilo que habilitava Abraão está inserido na totalidade do plano, da promessa, daquilo que o próprio Deus dissera a respeito dele, era Isaac. Só que o que me chama a atenção aqui é o texto dizendo, depois destas coisas. Isso implica em dizer que Abraão já estava caminhando. Se nós voltarmos no capítulo de número 12, nós vamos perceber e se deparar com o próprio Deus se manifestando a Abraão. Nós lemos aqui nesta noite que Deus disse, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus. Vamos lá? Você que não sabe, a Ur dos Caldeus estava situada na antiga Mesopotâmia, no tempo que Abraão está vivenciando. A antiga Mesopotâmia era o mundo mais subdesenvolvido da época, ou seja, tudo que o mundo podia ter de tecnologia, conjecturando aqui que ainda não existia tecnologia que existe hoje, mas toda a tecnologia avançada que o mundo poderia estar experimentando naquele tempo, toda a prosperidade de comércio que o mundo poderia estar experimentando, estava situado na antiga Mesopotâmia e ali em Ur dos Caldeus. Deus está se manifestando a Abraão e está dizendo para ele o seguinte, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Pois bem, Abraão, ele está vivendo na antiga Mesopotâmia e agora o próprio Deus vai se manifestar a Abraão, capítulo de número 12, vai dizer, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Perceba, gente, que nós não estamos falando de alguém aqui que escolhe o ministério ou escolhe obedecer a Deus porque eles estavam vivendo tempo de dor e de escassez. Não, não, senhor. Nós estamos falando de alguém aqui que já tinha uma vida financeiramente bem sucedida. Nós estamos falando de alguém aqui que Deus se manifesta a ele e está convidando ele, está fazendo uma chamada a ele para que ele se retire da terra de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. Interessante em dizer aqui é que Deus, quando chama Abraão, Deus não diz para Abraão assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para Canaã. Não, Deus não está dizendo isso para Abraão. Deus não chama Abraão e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o Egito. Não, não, não. Deus não está se manifestando dessa maneira. Deus está dizendo, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então isso implica em dizer que o posicionamento de Abraão diante de Deus tinha que ser um posicionamento de fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa vida e a vida cristã, nós não somos regidos por aquilo que está diante dos nossos olhos. Por quê, Eric? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia também diz o seguinte, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam em Cristo Jesus. Aleluia! Crer em Deus, por vezes, não é crer em algo palpável, não é crer em algo tangível. Deus está se manifestando a Abraão e está
dizendo para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que me chama a atenção aqui, que toda a chamada de Deus, nós precisamos dar uma resposta da mesma para Deus. Sabe, gente, às vezes a gente responde Deus com palavras, só que a maior resposta que nós podemos dar uma chamada de Deus é com o nosso posicionamento. Sabe, Abraão é alguém que tem uma vida bem sucedida na antiga Mesopotâmia. Terá, pai de Abraão, é um homem de posses, é um homem rico. Então, nós não estamos falando de alguém que está abandonando tudo, que não tinha nada para abraçar o ministério, não. Nós estamos falando de alguém que já tem a idade de 75 anos e entende que está ouvindo a voz de Deus, independente de ter riquezas ou não, independente de ter o que tem na vida ou não. Ele entende que está recebendo uma chamada de Deus e precisa dar a resposta a essa chamada de Deus. A vida que Abraão está vivendo lá na terra dele, nesse tempo aqui, talvez com 75 anos, vamos falar aqui no nosso Brasil, com 75 anos, nós estamos só querendo, aposentados já, sombra e água fresca, deitar numa boa rede, não é isso, pastor? E descansar. Talvez, o Rogério falou aqui o quê? Que é isso? É isso que ele está querendo? É. Então, essa é a nossa realidade. Talvez a cabeça de Abraão era a seguinte: já conquistei o que eu tinha para conquistar, já cheguei aonde eu tinha para chegar, já realizei os sonhos que eu tinha para realizar, já fiz aquilo que o meu coração desejava. Só que Abraão não tinha filho. Deus está se manifestando para Abraão, está dizendo para ele, além dele sair da terra dele, Deus está dizendo para ele o seguinte: você, Abraão, será pai de uma grande nação. Gente, pensa no desafio que esse homem tinha que ter e que tinha que abraçar diante de Deus. Por quê? Porque Abraão está casado com Saraí, e ele já está com a sua idade avançada, e ele ainda não tinha gerado filho. Só que a Bíblia que está dizendo que Deus chama Abraão e faz promessa para ele. E a Bíblia que está dizendo que nesse tempo aqui que a boa palavra do Senhor vem a Abraão, a Bíblia que está dizendo que ele tem 75 anos. Então eu já vou liberar a primeira palavra profética para a tua vida. Eu queria que você levantasse a mão para receber, porque Deus se manifestou a Abraão com 75 anos. E eu tenho uma boa palavra de Deus para liberar para a tua vida. Nunca é tarde para um novo recomeço em Deus. Independente do que você está vivendo, independente da idade que você tenha, nunca é tarde para viver um novo tempo na presença de Deus. Tem gente que recebeu uma palavra do Senhor e deixou a dúvida entrar no coração, porque está dizendo: já é tarde, o tempo acabou, o meu tempo passou, Deus está levantando uma nova geração, tem uma turma boa chegando. Não, vou pendurar minha chuteira. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: aquilo que eu te prometi ainda está de pé, porque promessa de Deus não tem prazo de validade. Eu vou falar de novo porque isso aqui é profético. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Eu disse aqui que toda a chamada divina que Deus faz para o homem, Deus está na expectativa de uma resposta da mesma. Foi ou não? Então, por vezes, a gente responde a Deus dessa maneira aqui: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Deus, Ele lá da eternidade, Ele não está simplesmente esperando
você responder Ele com palavras. Deus lá na eternidade, Ele está te convidando, pastor, para viver um novo tempo, uma nova experiência, uma nova etapa, uma nova trajetória. Ele está te convidando para entrar nessa estrada e seguir com fé com Ele. Só que o que me chama a atenção é que a gente responde a Ele com palavras. Abraão vai responder a Deus com atitudes. Aleluia! Abraão vai responder a Deus com posicionamento, sabe? Muitas vezes o que falta em nós não é palavra. Muitas vezes o que falta em nós é um novo posicionamento diante de Deus e diante do profético que nos alcançou. Observe a vida de Abraão, gente. Alguém que está recebendo uma promessa, alguém que tem uma deficiência, alguém que carrega na tua vida uma deficiência, e Deus está dizendo para ele: eu farei de ti, Abraão, uma pai de grande nação. E Abraão está olhando para dentro dele e está dizendo: como? Como se sucederá todas essas coisas que Deus está falando a meu respeito? Que eu já tenho 75 anos e Saraí ainda não gerou um filho? Meu Deus. Só que Abraão vai dar uma resposta para Deus, mesmo sem ter alguma coisa tangível e palpável nas mãos para crer naquilo que Deus estava falando a respeito dele. Aleluia. Aí qual é a resposta que Abraão vai dar para Deus? Posicionamento fala mais do que palavras. Glória a Deus. Abraão decide em pegar o que era dele, em pegar a sua família, sair da terra de Ur dos Caldeus e de encontro o propósito de Deus. Mas alguém vai dizer: Eric, para onde Abraão estava indo? Não sei. Eu sei que ele estava ouvindo a voz profética de Deus. Eric, mas Abraão, ele estava conquistando o que naquele momento? Não sei. Eu sei que ele havia entendido que o profético de Deus havia alcançado a vida dele e era maior do que qualquer deficiência, e isso não podia impedir o avanço dele. Meu Deus! Oh, aleluia! Abraão responde ao Senhor com teu posicionamento e sai de Ur dos Caldeus. O interessante é que Abraão, ele chega ali, se não me falha a memória, em Mamre, e o Senhor, ele vai se manifestar a Abraão, e Abraão, ele está tendo uma intimidade tão intensa com Deus, que ele ouve a voz do Senhor, confirmando que daria aquela terra a ele por herança, mesmo Abraão não tendo em vista na totalidade o cumprimento da promessa. Abraão entende que ele precisa erguer um altar ao Senhor e sacrificar. Por quê? Porque na antiga aliança, a única certeza de manifestação da presença de Deus era no altar. A única certeza que o homem tinha de encontrar o perdão e a remissão de pecado era no altar. A única certeza que o homem tinha de encontrar um direcionamento, uma direção para a vida dele, para a caminhada dele, era no altar. Por isso que Levítico capítulo de número 6, versículo 11 e 12 vai dizer o seguinte: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Todas as manhãs o sacerdote ia lá no altar, tirava as sobras, as cinzas de ontem e colocava lenha sobre o altar. Por que, Eric? Porque o fogo precisava estar mantido aceso. O que você quer dizer com isso, pregador? O fogo é a representatividade da presença de Deus. É Abraão dizendo: eu estou caminhando de encontro ao propósito, mas eu não abro mão da presença de Deus, eu não abro mão da manifestação da glória dele.
em levantar altar. E Abraão continua caminhando, independente das crises e as adversidades que ele está encontrando diante da caminhada. Por quê? Eu vou dizer os mais antigos diziam, eu cresci ouvindo isso, porque a nossa vitória está na caminhada. Glória a Deus. Eu não sei como que você saiu da tua casa. Eu não sei como que foi o teu dia hoje. Eu não sei os desafios que você precisou enfrentar para estar aqui hoje. Mas só de você chegar, só de você sentar nessa cadeira aí, Deus já te abençoou. Porque você entendeu que a vitória está na caminhada. Deus não abençoa quem fica parado. Deus abençoa quem está em movimento. Vamos lá, vamos correr aqui para a gente chegar lá no ponto central da mensagem. O texto vai dizer que Abraão ele vai encontrar alguns percalços na sua caminhada. Ele está ouvindo a voz de Deus, ele entende que ele foi alcançado por uma palavra profética de Deus, por entender que foi alcançado por uma palavra profética de Deus, ele se posiciona como alguém que tem propósito. Por quê? Porque quem tem um propósito de Deus na vida e sabe aonde vai chegar, não é levante do inferno que faz você parar a tua marcha. Não é calúnia, não é perseguição, não é enfermidade, não é escassez, não é crise existencial que faz e te impede de você avançar. Por quê? Porque Abraão entende, todos esses desafios se apresentou diante de mim, mas maior do que esses desafios é a palavra de Deus que eu carrego na vida. Todos esses desafios se apresentaram até para me parar e neutralizar, mas a promessa e a palavra que está sobre mim é muito maior. Por isso eu escolhi me posicionar e me manter avante de encontro ao propósito de Deus, porque é muito maior do que qualquer tipo de dificuldade que se apresenta. Glória a Deus, aleluia. Diz a Bíblia que agora vai ter fome na terra. Abraão ele vai se retirar do ambiente que ele está e vai de caminho ao Egito. Ali ele vai passar um processo, não vou me ater aqui, ele vai passar um processo, só que o rei do Egito vai entender que Sarai não era simplesmente irmã de Abraão e devolve a esposa dele para ele, porque Deus o feriu. E agora, no capítulo de número 13, aqui Abraão está voltando e Abraão está indo de encontro ao propósito, só que Abraão sai de Ur dos Caldeus e ele leva bagagens com ele. Porque a palavra que veio de encontro a Abraão foi simplesmente para Abraão, pastores. Disse assim: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A palavra que vem de encontro a Abraão diz respeito a Abraão. E o texto continua dizendo: e tu serás uma bênção, farei de ti pai de uma grande nação, abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, existia uma sentença de bênção e uma sentença de maldição. Ou seja, aqueles que amaldiçoassem Abraão seriam malditos, mas aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados. Abraão estava debaixo de uma palavra profética de Deus. Só que Abraão não sai simplesmente da Mesopotâmia, simplesmente com as suas posses e com tua esposa. Diz a Bíblia que Abraão vai levar teu sobrinho Ló.
Agora no capítulo de número 13, se não me falha a memória, a terra está estreita. Por que a terra está estreita? Porque Abraão está cada dia mais enriquecendo. Abraão está cada dia mais crescendo as suas posses, as suas ovelhas, seus camelos, seus gados, e também está crescendo as posses de Ló. Diz a Bíblia que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Perceba algo aqui, que tem coisa que acontece na nossa vida que a gente tem mania de espiritualizar tanto e temos a coragem de dizer: Satanás está furioso, ele se levantou contra a minha vida, mas nem todo reboliço vem da parte de Satanás, nem todo vento vem da parte de Satanás. Aqui eu acredito que o próprio Deus está permitindo essa contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Agora Abraão vai ficar ciente do que está acontecendo. Abraão vai chamar teu sobrinho Ló e vai dizer: Ló, meu sobrinho, o que é que está acontecendo, Ló? Está tendo contenda entre os meus pastores e os teus pastores. Não é bom que isso aconteça. Nós somos sangue do mesmo sangue, conjecturando aqui. Nós somos famílias. Nós saímos da Mesopotâmia, do Ur dos Caldeus juntos, Ló. Nós estamos juntos nessa. Nós precisamos avançar. E alguém vai dizer para Abraão o seguinte: ó, a terra é estreita, a terra é pequena, as nossas posses cresceram muito, não dá mais para a gente caminhar junto, não dá mais para a gente avançar junto. Abraão, ligado com Deus, ele entende: Ló, vem cá então, vamos bater um papo aqui, vamos resolver logo essa questão aqui, Ló. E Ló vai olhar para teu tio Abraão e vai dizer: sim, o que o Senhor tem a me dizer? Qual é a proposta, meu tio, que o Senhor tem para fazer para mim? E Abraão, certo que tinha uma palavra sobre a vida dele. Por quê? Porque quem carrega um propósito de Deus, quem carrega uma palavra de Deus, quem sabe para onde está indo, quem sabe o propósito que Deus tem na vida, não briga por nada, não fica fazendo campo de guerra, não fica fazendo força. Abraão se posiciona diante do sobrinho dele de maneira diferente. Que maneira é essa, Eric? Abraão vai olhar para teu sobrinho Ló e vai dizer o seguinte: olha, Ló, não é bom que haja contenda entre mim e ti. Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, Ló. A escolha é tua, Ló. Por que Abraão está fazendo isso? Porque Abraão sabe que é muito maior a promessa dele do que uma terra. É muito maior o profético de Deus que alcançou a vida dele do que uma terra. Então Abraão está entendendo: eu não posso perder tempo com essas coisas pequenas. Eu estou comprometido com o propósito. Então, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, Ló. Vai, meu sobrinho, qual terra que você vai escolher, Ló? Porque sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Existe um tempo nas nossas vidas. Olha, meu Deus, é forte. Eu comecei a ver isso no ano passado, em janeiro. Não entendia nada. E Deus falando comigo, eu não sei por que eu vou contar isso aqui, porque alguém precisa ouvir isso aqui. E Deus falava comigo algumas coisas, e eu falava com a minha esposa assim: não é possível, não acredito que seja fulano. E Deus está falando: vou tirar, vou arrancar, vou te separar, porque o que eu vou fazer na tua vida não estão prontos para ver. E eu não entendia. Chega um determinado tempo na nossa vida que Deus cria certas confusões, Deus cria certos reboliços. E esse reboliço não é para te matar, esse reboliço não é para te envergonhar, é só para Deus tirar de perto quem não agrega, é só para Deus tirar de perto quem está dentro do propósito, é só para Deus tirar de perto quem não tem aliança, é só para Deus tirar de perto quem não pode sentar na mesa. É Deus dizendo: foi eu que permiti esse vento. Foi eu que permiti esse reboliço. Só para te separar.
para quebrar as alianças erradas, porque eu entrei num novo tempo para estabelecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. E é necessário eu lhe separar, meu filho, minha filha. Olha, nós escolhe a terra mais linda. E Abraão fica. O interessante é que Ló pega as suas posses. Isso aqui é forte, gente. A gente não entende no início. Hoje, eu não estou falando aqui de algo que eu não vivi não, tá? Eu estou pregando com propriedade porque cortou na minha carne. Eu entendo o que Deus está realizando na minha vida. E sei para onde estou indo e sei aonde vou chegar. Mas é dolorido. Ó, é Deus dizendo aqui, esse vento aí é só eu tirando as arestas. Lembra que eu falei que os sacerdotes iam todas as manhãs no altar? Sabe o que o sacerdote está fazendo lá no altar? Tirando as sobras, tirando os restos. Sabe o que Deus está nos ensinando com esse texto aqui? Sou eu que estou quebrando as alianças erradas. Ah, eu vou falar isso aqui vai servir para alguém. Não se assuste se a partir de hoje aquela conversa não ter mais no teu portão até 1h da manhã. Não se assuste se aquela conversa no WhatsApp acabar. Não se assuste se te arrancarem naquele grupo de WhatsApp. É Deus dizendo na minha boca para alguém aqui nessa noite: sou eu te arrancando, sou eu te separando, porque tem um novo tempo sendo estabelecido, profético sobre a tua vida. Glória a Deus. Isso aqui é muito sério. Veja o que está acontecendo aqui. Ló vai embora. Vai embora, senhor não? Abraão fica. Quando Ló vai embora, isso aqui mexe comigo, pastor. Sabe o que mexe comigo? Porque Ló, deu linha na pipa. Aí Abraão fica talvez com o coração cortado. Porque eu fiquei com o coração cortado. Como é que pode? Que decepção, não esperava isso de tal pessoa, ajudei tanto, fiz tanto favor, Deus está falando aqui, fiz tanto favor, fiz janta, levei para o restaurante, olha que ingratidão, e Deus está dizendo, sou eu mesmo que estou arrancando da tua vida, porque você precisa avançar. Gente, eu preciso falar disso aqui, mas eu preciso dar uma instrução aqui. Deus. Existem determinadas coisas que Deus quer realizar em nossas vidas, mas dependendo de quem é que está caminhando conosco, acaba retardando, atrasando o processo de Deus na nossa vida. Quando nós não conseguimos ter a compreensão daquilo que Deus está realizando, Deus cria uma situação, Ele não avisa não, tá? Porque Deus, Ele complica, Ele depois descomplica e depois Ele explica o porquê que Ele fez tudo aquilo, só para nos separar, porque Ele está dizendo, o que eu tenho para realizar na tua casa, o que eu tenho para realizar no teu ministério, o que eu tenho para realizar com a tua família, é tão grande, você não tem nem noção, mas eu preciso podar algumas coisas na tua vida, eu preciso quebrar algumas alianças, algumas pessoas precisam sair da tua vida para vir realizar aquilo que eu tenho que realizar. Eu sei que dói, mas é a realidade. Ló vai embora. Agora a palavra do Senhor se apresenta de novo a Abraão. Ele diz, Abraão, só para esse monte aí. Olha para frente, Abraão. Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a tua retaguarda, olha para o leste, oeste, sul, sudeste, Abraão. Abraão olha tudo aquilo de cima do monte. Quando Abraão diz, tá, Senhor, eu olhei para tudo isso. Está vendo? Sim, toda essa terra é tua, por herança.
Você não pegou não, né? Deus só se manifestou a Abraão na totalidade depois que ele quebrou as alianças erradas. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu não abro mão daquilo que me atrapalha de avançar, Deus não se manifesta na totalidade. É Deus dizendo, eu quero até se manifestar na totalidade da tua casa, na tua vida, no teu ministério. Mas deixa eu cuidar, deixa eu trabalhar, deixa eu tirar, deixa eu realizar. Eric, mas é para me cortar todos os vínculos de amizade. Abraão não deixou de amar teu sobrinho. Ló está lá numa guerra, lá enfiado numa guerra lá da guerra dos 4 reis com os 5 reis lá, e Abraão que vai salvar ele lá. O simples fato de você quebrar aliança com alguém que está atrapalhando o teu avanço não significa que você tem que maltratar e não tem que ajudar nunca mais na vida. É só Deus dizendo, eu vou tirar de perto porque está te alimentando de forma errada. Eu vou tirar de perto porque essas conversas não estão boas, não estão edificando. Eu vou tirar de perto porque eu preciso estabelecer um novo tempo e você precisa entender o que eu estou fazendo. Já que eu toquei aqui no assunto da guerra, vamos chegar lá no capítulo 15. Você lembra? No versículo 1, depois destas coisas. Aqui eu encontro alguém que está cansado, fadigado. Por quê? Alguém que abriu mão de tudo, abraçou a promessa e caminhou, pastor. Alguém que se decepcionou com gente, alguém que botou a tua família em xeque, em perigos noturnos, porque entendeu o propósito. Alguém que por vezes, no meio da caminhada, pisou em alguma pedra pontuaguda e se feriu. Agora no capítulo 15 é que ele está questionando a promessa. Porque o texto está dizendo, depois destas coisas, alguém que entrou em guerra, saiu até vitorioso, mas está cansado de viver o que está vivendo. Talvez você chegou aqui nessa noite cansado, dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa situação, não aguento mais essa escassez, não aguento mais o que eu estou vivenciando. O Senhor não me fez promessa, o Senhor não me alcançou, o Senhor não falou que ia realizar, e Deus está se manifestando a Abraão aqui no capítulo 15. Por quê? Porque Abraão está se posicionando de uma maneira errada diante de Deus. Por quê? Porque a promessa está demorando de acontecer. Provérbios vai dizer que a promessa demorada envelhece os ossos. E Abraão está dizendo o seguinte, Senhor, eu ainda não tenho herdeiro. Aquilo que me habilita a viver promessa, aquilo que me habilita a viver o sobrenatural, aquilo que me habilita a avançar, aquilo que me habilita a crescer, eu ainda não tenho. O nascido na minha casa será o meu herdeiro. E aí Deus está dizendo, não, Abraão, o teu herdeiro é o que vai sair das tuas entranhas, Abraão. Nesse tempo aqui, Abraão está dentro da tenda. A tenda vai falar de limitação. Deus se manifesta a Abraão, vai dizer, sai da tua tenda, Abraão, olha para o céu e contas as estrelas do céu. Na antiguidade muito se falava sobre astronomia. Na Mesopotâmia antiga eles tinham conhecimentos vastos sobre a astronomia. Eles acreditavam naquele tempo que só existia 1.200 estrelas no céu. Eles tinham a ciência disso. E agora Deus está se manifestando a Abraão e confrontando Abraão. Abraão, contra a ciência, contra a astronomia, contra o teu conhecimento, eu estou te chamando. Sai da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas do céu, se é que pode contar. Eu imagino o pastor Francisco Abraão olhando para o céu e dizendo, 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Está acabando, 1100, 1150, 1170, 1190, 1200, 1300. E o que houve? 1300, tem uma coisa errada. Aí Abraão começava a contar tudo de novo e olhava para o que estava acontecendo. Por quê? Porque
contra a realidade dele. E Abraão ia de novo, e quando chegava lá, 1.200, 1.500, 2.000. E Abraão olha e diz: não tem jeito não, vai contra todas as minhas expectativas, porque como humanamente falando, as nossas expectativas são limitadas. E Deus está dizendo: Abraão, eu pego a tua limitação, jogo fora e te mostro a minha grandeza. Tu pode contar, Abraão? Não, Senhor, eu não posso contar. Então eu tenho uma palavra para a tua vida: assim será a tua descendência, Abraão. Deixa eu te dizer algo aqui. Aquilo que Deus te prometeu é muito maior do que o que você imagina. Eu lembro-me de eu pregar em uma festividade, pastor Francisco. Todo bobinho, terno bonito, cheiroso, cabelo cortado, não cabelo feio igual dois, não, cabelo cortado. Cheguei todo posudo, crente que estava abafando, igreja lotada. Aí Deus levanta um profeta, dá um culto do meu lado, toma o microfone na minha mão e toma ele em profecia e diz para mim: tu está todo alegre, está pensando que eu já estou cumprindo. Te prepara, homem, te prepara, filho, porque eu ainda nem comecei a cumprir aquilo que eu tenho na tua vida. E foi falando. A minha expectativa humana era uma, mas a expectativa de Deus é muito maior. A tua expectativa para essa noite era uma, mas a expectativa para a tua casa, para a tua saúde, para a tua vida, para a tua vida financeira, para o teu ministério é muito maior. Deus me trouxe aqui para te dizer: aquilo que te habilita para viver promessa, eu estou te dando nesta noite. Glória a Deus, aleluia. O Deus da provisão é um Deus que realiza infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Vou liberar só mais uma palavra e encerro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Deus e não cumpriria com a tua palavra. Aquele que prometeu é fiel. Ei, segura essa palavra no teu coração. Fica firme. Enche teu pulmão de ar. Enche-se de alegria, porque Deus me trouxe aqui para te trazer uma boa notícia. Isaac vai nascer. O sorriso vai chegar. Aquilo que te habilita a viver promessa, Deus já está te entregando nesta noite. Fica com essa palavra no teu coração e aplauda o nome do Senhor.